Bom dia! Hoje eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre a computação em nuvem. Basicamente, a computação em nuvem é um modelo onipresente, onde os recursos são compartilháveis e totalmente configuráveis. E o seu funcionamento ele ocorre de uma forma simples de se entender. Basicamente, vai ter uma empresa que vai dispor de grandes recursos físicos e virtuais, e neles vai ocorrer todo o processamento das atividades, para que assim o cliente não precise correr atrás de máquinas com grande poder de processamento, e sim apenas um acesso à internet é tudo que ele vai precisar para acessar esses recursos. E aqui nós temos alguns exemplos que usam essa tecnologia, como a Netflix ou Spotify, que são aplicações mais destinadas ao entretenimento, ou Dropbox, ou OneDrive, Google Drive, que são responsáveis ali em armazenar vários tipos de arquivos, ou até aplicações destinadas à educação, como o Duolingo. E também temos exemplos destinados à produtividade, como o Google App Engine e o Microsoft Azure. Os exemplos de infraestrutura como um serviço é o Microsoft Azure. Ele é executável em uma plataforma de nuvem e onde ele oferece vários serviços de desenvolvimento de aplicativos e serviços por meio de data centers globais. IaaS é o primeiro passo da infraestrutura on-premise, onde a empresa que contratou o serviço só vem com o sistema operacional, dados e aplicações e os componentes de ambiente de execução. E o provedor vem com o serviço de gerência, onde concede acesso à rede, servidores, recursos e virtualização do serviço. Falando um pouco sobre PaaS, o uso de plataforma como um serviço, é essa modalidade, o provedor hospeda o hardware e o software na própria empresa e ele fornece a forma de utilização integrada. É como se fosse uma stack de serviço conectado via internet. Um exemplo, podemos usar o Google App Engine, onde você consegue hospedar suas aplicações web sem nem ter nenhuma infraestrutura e nem o software. Inicialmente ele é feito em Java, Python, Go e PHP. SaaS, Software as a Service, um software como um serviço. É conhecido como aplicações em nuvem. Ele constitui basicamente de serviços em cloud que você usa para gerir o seu software. O usuário só precisa conectar a aplicação por meio de um painel ou uma API e não é necessário nenhum software e máquina individual para ter ele. O serviço de SaaS ele usa basicamente de alguma conta do serviço baseada em web, Outlook, Gmail, por exemplo, e usa isso para ter acesso a ele. Software como um serviço é uma ótima opção para pequenas empresas porque não depende de largura de banda e nem instalação e atualizações do próprio software, assim tornando ele muito ágil e rápido de ser usado. Mas alguns exemplos são Dropbox, Salesforce, Google Apps, entre outros. E a computação em nuvem é importante para as empresas porque ela traz benefícios empresariais, que são benefícios significativos, como eficiência operacional, redução de custos, flexibilidade e agilidade nos negócios, além de gerar a inovação e competitividade, que por causa da capacidade de acessar rapidamente recursos de TI e outros recursos que a nuvem concede, acaba gerando um impulso na inovação e melhoria na posição competitiva das empresas. E com os diferentes tipos, ela também gera estratégias de implementação, porque com as diferentes opções de nuvem, a empresa pode escolher aquela que atenda às suas necessidades específicas, levando em consideração fatores como a segurança, controle e custos. E com as características da nuvem, também ocorre a escalabilidade e elasticidade. A capacidade de escalar recursos conforme a demanda e pagar apenas pelos recursos, podendo lidar com picos sazonais ou variações na carga de trabalho. Em outras palavras, pagando mais por mais recursos em temporadas mais agitadas e pagando menos em temporadas menos agitadas. Além de que, a computação em nuvem traz atributos como a segurança e conformidade, porque como esses serviços estão evoluindo cada dia mais nesses atributos, isso permite que as empresas atendam aos requisitos regulatórios e protejam seus dados de maneira mais eficaz. Agora irei falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do armazenamento em nuvem. Primeiro será a vantagem. Foco no serviço, focará no serviço sem se preocupar com a manutenção da infraestrutura. Investimentos previsíveis. Ter o conhecimento dos investimentos futuros para focar no ambiente de TI. Evoluções tecnológicas garante a evolução da equipe e o sistema de rede necessário para o crescimento da empresa. Agora irei falar de desvantagem. Dependência de conexão. Requer uma conexão constante com a internet. Mudanças complexas. Mudar de sistema após optarem por soluções em nuvem pode ser complexo e causar erros. Possível latência. Se constar latência, o trabalho na nuvem não pode ser tão eficiente. Colocar um arquivo em nuvem é subir os dados dentro da sua própria infraestrutura de armazenamento de dados, oferecendo agilidade, escalabilidade e durabilidade, com acesso aos dados a qualquer hora e em qualquer lugar. A programação e desenvolvimento em nuvem refere-se à criação de softwares e aplicativos que funcionam na nuvem, dando algumas vantagens importantes para os desenvolvedores, como a agilidade, que podendo criar e lançar aplicativos mais rapidamente, sem se preocupar com a parte técnica da infraestrutura.
A flexibilidade, que envolve ajustar o tamanho dos aplicativos conforme a necessidade para lidar com diferentes quantidades de tráfego ou usuário. E a redução de custos, que desenvolvendo e aplicando direto na nuvem pode ser mais econômico, ajudando a economizar dinheiro durante o processo de criação e lançamento dos aplicativos. Alguns exemplos de como a programação e desenvolvimento em nuvem podem ser usadas, como desenvolvimento de aplicativos web, desenvolvimento de aplicativos móveis. Falando um pouco sobre a nuvem privada, ela envolve o uso de recursos de nuvem dedicados exclusivamente a uma única organização. E os recursos dela só podem ser propriedades de uma organização ou serem fornecidos por um provedor de serviços terceirizados. A organização detentora da nuvem vai ter alto nível de controle sobre a infraestrutura, permitindo ajustar configurações de segurança, personalizar ambientes e gerenciar recursos de acordo com as suas regras internas. Elas também são consideradas mais seguras, pois têm menos exposição a potenciais ameaças externas. Entretanto, elas geralmente requerem um investimento inicial maior em comparação à nuvem pública, mas gera economias a longo prazo, fora o fato que seu desempenho pode ser superior, pois possuem recursos dedicados exclusivamente à organização, o que ajuda em cargas de trabalho mais intensivas ou aplicações críticas. A nuvem comunitária é um modelo de serviço de computação em nuvem, no qual a infraestrutura é compartilhada por várias organizações que têm interesses comuns, conformidades ou necessidades específicas de negócio. O Cloud Storage é um modo de armazenamento de dados de computador, em que os dados digitais são armazenados em servidores em locais fora do site. Os servidores são mantidos por um provedor terceirizado, responsável por hospedar, gerenciar e proteger os dados armazenados na infraestrutura. E assim, o provedor garante que os dados nos servidores sejam sempre acessíveis por conexões de internet pública ou privada. Como pode-se notar com o que foi falado até aqui, a computação em nuvem se divide em alguns tipos, sendo a nuvem privada, que é quando uma organização possui infraestrutura e ela mesma opera a nuvem, usando uma intranet para conseguir extrair os recursos da nuvem, fazendo assim as suas variadas atividades. A nuvem pública, que é quando uma organização que possui infraestrutura, ela vende esse serviço para o público em geral e pode ser acessada por qualquer usuário que conheça a localização do serviço e tenha acesso à internet. A nuvem comunidade, que é quando uma infraestrutura é compartilhada por diversas organizações que normalmente possuem interesses em comuns, como requisitos de segurança, políticas, entre outros. E a nuvem híbrida, que possui pelo menos duas nuvens que possuem características originais do seu modelo, e estão interligadas por uma tecnologia para portabilidade de informações e de aplicações. E aqui está as referências usadas para a elaboração desse trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.